Olá! Na aula de hoje vamos falar um pouquinho sobre postos de trabalho. Posto de trabalho é a menor unidade produtiva, geralmente envolvendo um homem em seu local de trabalho. Assim, uma fábrica ou um escritório é considerado um conjunto de postos de trabalho. Por exemplo, se formos fazer uma analogia com o corpo humano, o posto de trabalho é a célula, onde o homem é o núcleo, e o conjunto dessas células, que são os tecidos e órgãos, são equivalentes aos departamentos, fábricas e escritórios. Existem duas maneiras de se montar um posto de trabalho, baseando-se no enfoque tradicional ou no enfoque ergonômico. O enfoque tradicional ele é baseado nos princípios de economia de movimentos de orientação taylorista. Baseia-se no estudo dos movimentos corporais para executar um trabalho e na medida do tempo gasto em cada um desses movimentos. É chamado também de estudo de tempos e movimentos. A sequência de movimentos é baseada em uma série de princípios de economia de movimentos e o melhor método é escolhido pelo critério de tempo gasto. Então, nesse caso aqui, para se fazer esses estudos, por diversas vezes, as pessoas realizaram determinadas tarefas e aí foi verificado qual era o melhor meio ou a melhor maneira de se realizar cada uma dessas tarefas, aquela que economizava mais tempo e economizava mais movimentos. Esse método é largamente utilizado nas organizações e ele também pode ser aperfeiçoado com os conhecimentos atuais de ergonomia. O desenvolvimento do melhor método abrange 3 etapas. A primeira delas é o desenvolvimento de um método preferido. Para fazer isso, é necessário definir o objetivo da operação, descrever as diversas alternativas de métodos para se alcançar esse objetivo, testar essas alternativas e, a partir daí, selecionar o método que melhor atenda aos objetivos pretendidos. A segunda etapa é a preparação do método padrão. Então, aqui é necessário realizar uma descrição detalhada do método, especificando os movimentos necessários e a sequência necessária para realizar esses movimentos. Fazer um desenho esquemático do posto de trabalho, mostrando o posicionamento das peças, ferramentas e máquinas com respectivas dimensões. E também listar as condições ambientais ou outros fatores que possam afetar o desempenho do operador. Depois disso, é necessária a determinação do tempo padrão, que é o tempo necessário a um operário experiente para executar o trabalho usando um método padrão, incluindo-se as tolerâncias de espera e as tolerâncias de fadiga. Em relação aos princípios de economia, nós podemos economizar no uso do corpo humano. E como que a gente pode fazer isso? As duas mãos devem iniciar e terminar o movimento ao mesmo tempo. As duas mãos não devem ficar inativas ao mesmo tempo. Os braços devem mover-se em direções opostas e simétricas. Devem ser usados movimentos manuais mais simples. Deve-se usar quantidade de movimento, que é massa vezes velocidade, ajudando o esforço muscular. Por exemplo, quando a gente utiliza as roldanas para elevar carga, por exemplo, ou um carrinho para movimentar alguma carga mais pesada. Além disso, deve-se usar movimentos suaves, curvos e retilíneos das mãos, evitar mudanças bruscas de direção. Os movimentos balísticos ou soltos são mais fáceis e precisos que os movimentos controlados. O trabalho deve seguir uma ordem compatível com o ritmo suave e natural do corpo, e as necessidades de acompanhamento visual devem ser reduzidas. Em relação aos postos de trabalho, ao arranjo do posto de trabalho, como que a gente pode economizar movimentos? As ferramentas e materiais devem ficar em locais fixos. As ferramentas, materiais e controles devem localizar-se perto de seus locais de uso. Os materiais devem ser alimentados por gravidade até o local do uso.
As peças acabadas devem ser tiradas também por gravidade. Materiais e ferramentas devem localizar-se na mesma sequência de uso. A iluminação deve permitir uma boa percepção visual. A altura do posto de trabalho deve permitir o trabalho em pé, alternando com o trabalho sentado. Cada trabalhador deve dispor de uma cadeira que possibilite uma boa postura para o mesmo. Então, todos esses itens, se seguidos, eles vão ajudar na economia de movimentos do operador. Em relação ao projeto de ferramentas e equipamentos, também, se seguirmos esses itens, haverá a economia de movimento dos operadores, que são eles. As mãos devem ser substituídas por dispositivos, gabaritos ou mecanismos acionados por pedal. Deve-se combinar a ação de duas ou mais ferramentas. As ferramentas e materiais devem ser pré-posicionados. As cargas no trabalho com os dedos devem ser distribuídas de acordo com a capacidade de cada dedo. Os controles, alavancas e volantes devem ser manipulados com alteração mínima da postura do corpo e com a maior vantagem mecânica. E agora temos o enfoque ergonômico. O enfoque ergonômico ele é baseado principalmente na análise biomecânica da postura. Então, em aulas mais para frente, nós vamos aprender o que seria essa biomecânica. Tendem a desenvolver postos de trabalho que reduzam as exigências biomecânicas, procurando colocar o operador em uma boa postura de trabalho. Os objetos dentro dos alcances dos movimentos corporais e que haja facilidade de percepção de informações. O posto de trabalho deve envolver o operador com uma vestimenta bem adaptada, em que ele possa realizar o trabalho com conforto, eficiência e segurança. E os critérios para que a gente avalie se um posto de trabalho é adequado ou não. Então, seria o tempo que é gasto na operação, os índices de erros e acidentes, a postura e o esforço físico exigido. Então, em relação à dor, a adaptação do organismo, porque o que acontece? Quando a gente inicia a realizar um determinado trabalho que exige esforço físico, no início, a pessoa vai sentir dor, mas o organismo ele vai se adaptar, porque os músculos eles se alongam e se fortalecem. Então, com o tempo é para essa dor diminuir. Se ela não diminui, é porque a adaptação não ocorreu. Então, tem problemas nesse posto de trabalho. Mesma coisa que acontece com a gente quando a gente começa a fazer academia. No começo, a gente sente dor no corpo e com o tempo, essa dor ela vai melhorando e vai até passar. Tá? Então, isso também acontece no posto de trabalho. O arranjo físico do posto de trabalho, né? Então, ele é o estudo da distribuição espacial ou do posicionamento relativo dos diversos elementos que compõem o posto de trabalho. E esse arranjo físico é baseado nos seguintes critérios. A importância, então colocar componente mais importante em posição de destaque. Frequência de uso, então os componentes usados com maior frequência são colocados em posição de destaque ou de mais fácil alcance e manipulação. E agrupamentos funcional, os elementos de funções semelhantes entre si se formam subgrupos que são mantidos em blocos. Além disso, em relação à sequência do uso, quando há uma ordenação operacional ou ligações temporais entre os elementos, a posição relativa dos mesmos no espaço deve seguir a mesma sequência. A intensidade de fluxo. Os elementos entre os quais ocorre maior intensidade de fluxo são colocados próximos entre si. Ligações preferenciais. Os elementos entre os quais ocorrem determinados tipos de ligações são colocados próximos entre si. E o uso dos critérios, A escolha dos critérios mais relevantes depende de cada caso específico, da variedade dos elementos envolvidos e do tipo de ligações e fluxos existentes entre eles. Alguns fatores também devem ser considerados no dimensionamento do posto de trabalho, que são postura adequada do corpo, movimentos corporais necessários,
alcance dos movimentos, antropometria dos ocupantes do cargo. Antropometria tem relação com as medidas, necessidade de iluminação e ventilação, dimensões das máquinas, equipamentos e ferramentas e a interação com outros postos de trabalho e com o ambiente externo. Por hoje é só e até a próxima!